vamos estudar o Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 1. O Evangelho de Marcos é muito vivo, é muito rápido, é intenso. O Evangelho de Marcos, ele resolve vários assuntos com poucos versículos. Não que os outros evangelhos estejam errados, de jeito nenhum, mas é outra dinâmica. Por exemplo, a tentação de Jesus. Mateus gasta 11 versículos para falar da tentação de Jesus. Marcos gasta 2 versículos. É que nem eu e o Escapim. Rapidinho, né? Marcos foi escrito por João Marcos, conhecido como Marcos ou como João Marcos. Ele foi um seguidor do Senhor Jesus, mas não na época de Jesus propriamente, mas ele andou com o apóstolo Paulo, ele fez viagens com o apóstolo Paulo. Foi muito bem, desanimou uma época, e aí no final ele retornou à amizade com o apóstolo Paulo, eles ficaram meio brigados. Então, João Marcos, nós não sabemos por que ele abandonou aquela viagem. Paulo estava contando com ele, mas ele abandonou, nós não sabemos por quê. Se falássemos que o Evangelho de Marcos foi escrito por Pedro, não seria totalmente errado. João Marcos, ele obtém praticamente todas as informações de Pedro. Então Pedro é quem está nutrindo, alimentando João Marcos de informações para que ele escrevesse o Evangelho. Então ele tem, de primeira mão, ele tem esses acontecimentos. Por que estudar o Evangelho de Marcos? Só para vocês terem ideia, o que tem em Marcos, 90% do Evangelho de Marcos já tem nos outros Evangelhos. Então, sobrou de novidade apenas 10%. Porém, como ele enxuga muitos assuntos, ele torna a leitura muito rápida. Para vocês terem ideia, todas as tribos indígenas e os nativos da África e de outros lugares, quando eles recebiam missionários e os missionários aprendiam o idioma e iam traduzir, a primeira coisa que eles traduziram era o Evangelho de Marcos. Não era o Evangelho de João, era o Evangelho de Marcos. Por quê? O Evangelho de João é muito difícil. Ele é lindo e tudo mais, mas ele é difícil. Os conceitos do Evangelho de João são difíceis, mas Marcos não. Tem igrejas, por exemplo, que a base do evangelismo delas é o Evangelho de Marcos. Vocês vão entrar numa aventura fascinante nesse Evangelho de Marcos, porque ele é muito rápido. Ele é igual aos nossos ensinos cronológicos que temos de segunda-feira. É voando, é de flash. Não para meditar naqueles assuntos, parar um pouco mais. Não, ele nem começa com a genealogia de Jesus. O Evangelho de Marcos, ele é representado por um animal. Os evangelhos são representados por 4 animais, sendo que um não é animal, é homem. Mateus é representado por um leão, porque fala da realeza de Jesus. Marcos fala de um novilho, porque fala de Jesus como servo. Ele sempre está fazendo alguma coisa, sempre ajudando alguém. O Evangelho de Lucas é retratado como homem, porque Jesus é o homem perfeito. E o Evangelho de João é retratado como uma águia, porque a águia voa nas alturas, faz seu ninho nas alturas, isso representa a divindade de Jesus. E estudando esse novilho, estudando o Evangelho de Marcos e vendo como ele
se preocupa em relatar ações. De tantas parábolas que tem, Marcos registra apenas 4. Isso porque ele registra mais as ações de Jesus do que as palavras e os discursos de Jesus. Tudo tem seu valor, por isso que tem 4 evangelhos, mas estudaremos alguns capítulos do Evangelho de Marcos, tá bem? Então vamos estudar a partir do versículo 1, capítulo 1, versículo 1, pensando antes de existir a igreja. Se as contas estivessem certas no calendário, porque há uma diferença de anos aí, nós estaríamos hoje, a igreja teria hoje 1990 anos. Foi quando a igreja começou, no ano 33 da nossa era. Antes de existir a igreja, as coisas eram diferentes. Você que já conhece igreja, eu não estou falando dessa igreja propriamente, nem de várias outras igrejas, mas eu estou falando do corpo de Cristo Jesus. Um corpo, nós falamos invisível. Mas eu estou aqui, não sou invisível. Mas quando junta muita gente, sabe-se lá da onde, do mundo inteiro, podemos dizer que a igreja é invisível, é incontável, não dá para contar quem realmente está na igreja. Por exemplo, aqui nessa plateia tem várias pessoas, mas eu não sei quantos aqui fazem parte da igreja de Cristo Jesus. E talvez você faça até, espero que não, né? Mas pessoas que podem fazer parte de uma igreja local, ser membro de uma igreja local e não fazer parte da igreja universal, invisível, o corpo de Cristo Jesus. E a igreja, antes de existir, o Espírito Santo não habitava nos crentes permanentemente. Hoje, aqueles que são de Cristo têm o Espírito Santo sempre com eles, mas antes não era assim. Se você vivesse na época antes da igreja, para conhecer o caminho da salvação, você precisava estar perto do judaísmo, da religião dos judeus. Você tinha que estar perto dos judeus, ou os judeus estarem perto de você. Se você vivesse na época antes da igreja, você teria que participar das festas judaicas, das 5 principais festas judaicas. Você teria que oferecer sacrifício de animais. Você teria que tentar guardar os princípios da lei. E você teria também que aguardar que um dia viria o Messias. Então era uma vida de esperança, mas uma vida difícil também, antes da igreja. Mas hoje você já tem tudo isso construído na sua vida. E antes da igreja, nós vemos aqui no capítulo 1, João apresentando Jesus. É onde tudo começa. João Batista apresentando Jesus. Depois Jesus chamando os discípulos e curando todos. Todas as pessoas que vinham até Jesus eram curadas. José de Paula, por exemplo, não estaria sofrendo. Se Jesus estivesse aqui, ele só falava: "O senhor pode me curar?" "Posso sim, está curado." Ele está aqui hoje. Ele não curou todas as pessoas com problema de coluna. Ele não curou todas as pessoas endemoniadas. Ele não curou todos os cegos, surdos. Apenas aqueles que foram apresentados até ele, chegaram até ele. Nunca ninguém ficou sem cura diante dele. Nunca ninguém morreu na frente de Jesus. Mas por que ele não curou por procuração? Por que ele não curou todas as pessoas do mundo inteiro? Porque ele não veio para curar pessoas propriamente. A cura era um chamariz.
A cura era uma autenticação, era um carimbo, dizendo: eu sou Deus, eu sou aquele que vocês aguardavam, aquele que o profeta Isaías disse que os encarcerados seriam libertos, os surdos ouviriam, os aleijados andariam. Então ele veio para provar que ele é Deus. Mas durante a vida dele, pessoas ainda estiveram doentes. Depois que ele saiu, pessoas continuaram doentes. E hoje tem pessoas doentes e morrendo dessas doenças. Portanto, aquele que pensa em Jesus como um curandeiro, ele vai ficar muito decepcionado. Porque Jesus, ele não veio para ser curandeiro. Ele deixou médicos. Ele deixou pessoas que desenvolveram medicamentos para nós. E por isso eu falo, não tenho falado ultimamente, né? Mas vou falar agora, estou com vontade de falar: viva as drogas! O analgésico. Graças a Deus por esses medicamentos, porque eles ou estendem um pouquinho a nossa carcaça nesse mundo, ou eles nos dão um pouquinho mais de qualidade, e porque eles ajudam as pessoas que estão ao nosso redor, para elas não terem que cuidar da gente com 45 anos de idade, né? Por isso, o Senhor Jesus, ele deixou pessoas assim, que são um paliativo, são uma pequena ajuda para a nossa vida. Então confie nesses profissionais, busque esses profissionais. Não venha para a igreja para buscar cura, que você vai ficar decepcionado. Eu sou um péssimo curandeiro. Mas a palavra de Deus, ela transforma vidas. Você pode partir desse mundo com certas doenças, mas na eternidade você tem Cristo Jesus. E aí você não precisa mais se preocupar com nenhum tipo de doença. Então, antes da igreja, o Senhor Jesus curava muitas pessoas. Depois, diminui muito. Não é que o trabalho, o serviço de Jesus caiu a qualidade. É porque não tem mais necessidade. Então, se você vivesse naquela época, vendo Jesus curar pessoas, ressuscitar mortos, você ia correr lá para buscar ajuda física. E o que você ia encontrar? Ajuda física, mas muito mais resolução espiritual para o seu maior problema, que era a perdição eterna. E hoje essa mensagem continua. Você precisa buscar a palavra para uma transformação de vida, de caráter, e uma transformação de perdição para a salvação. E Jesus pregava por onde ele ia a lei de Moisés, é o que eles tinham. Eles não tinham o Novo Testamento, só o Velho Testamento. E é o que eles pregavam, e é o que Jesus pregava e explicava. Então vamos ver João apresentando Jesus e os primeiros acontecimentos da vida de Jesus, conforme relata Marcos, versículo 1. Marcos 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Os outros evangelhos, como Mateus, filho desse, filho daquele, esse aqui é Filho de Deus. Ele já resume toda a genealogia de Jesus, dizendo que ele é Filho de Deus. É isso que importa para esse evangelista. Versículo 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías e de Malaquias também, tá bom? Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Havia uma profecia dizendo que Deus ia levantar um sujeito, e esse sujeito ia apresentar Jesus para o mundo. Ele seria um precursor, ele seria aquele que ia abrir a porteira, é aquele que apresentaria para o mundo: este é o homem que vocês têm que seguir. Não sou eu esse homem, mas eu estou repetindo o que ele falou, porque muitos outros têm estão repetindo.
você precisa seguir a Jesus. Versículo 3, o profeta diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, o Marcos está dizendo que esse homem que viria antes de Jesus, ele foi profetizado a respeito dele, que ele seria uma voz. Uma voz aonde? No deserto? Não é deserto do Saara. Deserto aqui é onde tinha pouca gente. E ele ia clamar no deserto: preparem o caminho do Senhor. Porque como é que está o caminho de vocês? Está cheio de colinas, montanhas, acidentado. Passa uma patrola aí. Sabe o que é patrola? Passa um trator. Aplane o caminho, para que esse homem que vai salvar a vida de vocês venha de uma maneira fácil de andar no meio de vocês. Ou seja, esse homem, ele ia tirando do caminho os obstáculos, ele ia preparando a mente das pessoas para receberem o Salvador. É isso que todo pregador tem que fazer. Muitos pregadores estão confundindo as pessoas, estão prometendo para elas aquilo que Deus não prometeu, prometendo prosperidade financeira, prometendo cura, prometendo resolução de problemas familiares e de casamento, todas essas coisas. Se Deus vai resolver ou não, isso é com Ele, mas o que nós podemos prometer, essa é a palavra mesmo, prometer, é que todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo será salvo. Isso aí você pode falar sem medo para as pessoas, mas você pode falar sem medo também que se não aceitarem, a ira de Deus permanece sobre elas. João 3,36. Versículo 4: apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ele estava pregando para religiosos, ele estava pregando para pessoas que viviam no meio do povo de Israel, judeus. Eles já seguiam a religião deles, eles seguiam a Bíblia, mas eles faziam muitas coisas erradas. Eles não estavam seguindo como deveria seguir. Talvez como alguns aqui, que conhecem o caminho, conhecem a palavra, mas seguem por outro caminho. Então a palavra de Deus foi colocada em João Batista, e ele saía pregando batismo de arrependimento. Por isso que o nome dele era João o Batista. João, aquele que batizava. Porque o batismo, ele simboliza, para aquele que crê, é um testemunho de que ele saiu de uma vida para entrar em outra. Por isso que o batismo, quando alguém é batizado, ele é mergulhado numa água e ele é puxado da água. Ao mergulhar, indica que ele morreu para esse mundo. E ao ser puxado da água, significa ou simboliza que ele ressuscitou para uma nova vida. E João Batista estava convidando as pessoas para serem batizadas, mas não apenas para tomar um banho de Rio Jordão, era para elas se arrependerem. Ao se arrependerem, imediatamente elas já eram batizadas, para a remissão dos pecados, para que elas tivessem seus pecados perdoados, ou seja, elas tinham que mudar de vida. Ninguém vem a Jesus sem mudar de vida, pode saber disso. Se alguém falou diferente, quando se diz venha como você está, significa venha pecador como você é, aceite a Jesus e não continue como você era. Porque você não pode chegar diante de Deus de outra maneira que não seja sua, ou seja, cheio de pecado. Não tem outra maneira de chegar até Jesus. Mas
João estava dizendo: vocês precisam crer naquele que virá. E ele já estava aplainando o caminho, amansando as pessoas, de que o caminho não seria fácil, mas é o único caminho de salvação. Versículo 5: saiu a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. As pessoas vinham, andavam ali uns 30, 40, 50 quilômetros para ouvir aquele homem, porque ele ficou muito famoso. Ele pregava e ele não tinha medo do que as pessoas iam pensar do que ele estava pregando. Ele falava mesmo. E as pessoas perguntavam: e nós, o que nós vamos fazer? Policiais perguntavam para ele: o que a gente faz? Contente-se com o que vocês ganham e parem de roubar e subornar as pessoas. Se aparecesse um adúltero, ele falava: deixa do adultério e fica com uma pessoa só. Se aparecesse um briguento, ele ia falar: pare de brigar, seja manso e venha até Jesus. Se alguém estava roubando o INSS do pai ou do sogro, fazendo empréstimo consignado no nome deles, fala: cria vergonha na cara e venha seguir Jesus e deixe dessa prática. Se alguém estava atolado em vícios, em prostituição, em bebidas, ele ia dizer: deixa dessas coisas e segue Jesus. Ele falou inclusive para um rei, dizendo: para de dormir com a irmã, com a esposa do teu irmão. Isso lhe custou o pescoço. Mas ele não afofava a cama do pecador, de jeito nenhum. Ele falava aquilo que tinha que ser falado, porque Deus o enviou. Para aplanar o caminho, tem que cortar e dói. Esse era João Batista. Você não vê o João Batista educadinho. Você vê o João Batista feroz contra o pecado. Era assim que Deus queria que fosse João Batista. E as pessoas iam para levar bordoada. As pessoas iam. Aquele homem, ele descobre quem a gente é. Aquele homem fala umas verdades. E eles iam para apanhar. Essa é a grande diferença quando Deus fala e quando os homens falam. Quando uma pessoa está interessada em buscar a Deus e mudar de vida, não importa se dói, ele quer ouvir. Eles confessavam os pecados, eles eram batizados por João Batista. Versículo 6: as vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Um doido. Era assim que, se você olhasse o João Batista, você ia dizer: é um doido qualquer. Mas as pessoas iam ouvir esse maluco. E João Batista, ele foi exaltado pelo próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus fez um desafio. E ele falou que de todas as pessoas, todos os homens nascidos de mulher, e todos nasceram de mulher, né? Exceto Adão, todos nasceram de mulher. Todos. Não tem ninguém igual João Batista. Eu já ia ficar com ciúmes. Ninguém igual João Batista. Esse é o homem mais obediente que houve na terra. Na época de Jesus ele diz isso. Então veja que João Batista ele podia ser confundido com um louco qualquer, mas ele foi exaltado pelo Senhor Jesus. Ele era muito parecido com outro profeta, um profeta do Antigo Testamento,
João Batista, falando nisso, ele é o último profeta do Velho Testamento, tá bom? Mesmo que aqui parece que é Novo Testamento, mas o contexto ainda é de Antigo Testamento. Lembra que eu falei antes da igreja? É Antigo Testamento. E ele parecia muito com um profeta do Antigo Testamento. Quem era o profeta? Elias. Elias se vestia desse jeito, com couro de animais aqui. E aqui um detalhe, que ele se alimentava com o que tinha no mato. Gafanhoto, mel. Ele não era um homem de grandes pretensões. O Senhor Jesus falou: o que vocês saíram para ver? Um homem importante, com vestes bonitas, ricas? Não. Esse tipo de homem está no palácio. Vocês saíram para ver João Batista. Esse homem vive de modo simples. Versículo 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Era um homem humilde, era um homem que trovejava com as palavras, mas era um homem manso diante de Deus, humilde. E ele começou a fazer propaganda daquele que viria. Ele falou: aquele que vem é maior do que eu. Eu não posso nem engraxar o sapato dele. Eu não posso nem amarrar as alparcas, aquelas sandálias com tiras que enrolavam na canela. Eu não sou nem digno de desamarrar as correias das sandálias. Ou seja, ele cresce e eu diminuo. Esse era o lema de João. Então ele tem um título, um elogio de Jesus, que ele é digno disso. Porque nós não somos assim. Nós somos orgulhosos. Nós não suportamos que alguém seja maior do que nós. E olha que a gente não é nada, né? Nós não suportamos isso. Mas João, ele andava debaixo da submissão de Deus. Versículo 8. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. O que eu estou fazendo aqui é apenas apresentar o caminho da salvação, João dizia, né? Eu estou batizando vocês com água, mas aquele que vai vir, ele vai batizar com o Espírito Santo. Lembra que eu falei também que antes da igreja eles não tinham o Espírito Santo habitando neles? Mas hoje quem crê, ele recebe o Espírito Santo. E João já estava falando que esse homem seria aquele que ia entregar o Espírito Santo para as pessoas. Ia batizar as pessoas com o Espírito Santo. Batizar quer dizer colocar dentro. Ele colocaria as pessoas dentro do Espírito Santo. E o Espírito Santo as colocaria dentro da igreja. Versículo 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Acaba aqui os 30 anos de silêncio, porque Jesus nasce, o nascimento dele é relatado nos evangelhos. Há uma pequena passagem, evento, incidente dele com 12 anos. E agora ele com 30 anos, ele aparece para exercer um ministério curto, mas suficiente, de 3 anos. E Jesus, ele vem de Nazaré, porque ele foi morar lá. Ele nasceu em Belém, mas por as razões que você já conhece, ele foi morar em Nazaré. Por isso ele era chamado de Nazareno. Pensa um lugar ruim, não precisa falar o nome. Pensa um lugar ruim, com uma fama ruim, de gente que não é culta, não é estudada, caipiras mesmo, gente sem importância para a sociedade. Era Nazaré. Então, vindo alguém de lá, já é alguém que não tem grande importância na sociedade. Mas Jesus vem de lá. E ele foi batizado por João. Interessante que Marcos não quer falar dos detalhes. Se
Se quiser detalhes de como foi o batismo dele, como foi a apresentação, como que João falou a respeito dele, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí você lê os outros evangelhos. Com Marcos é jogo rápido, ele quer simplesmente passar pelas histórias de Jesus e mostrar o que ele fazia. Não era nem o que ele falava, mas o que ele fazia. Então é um evangelho de gente prática. Versículo 10. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. O Espírito toma uma forma, não é... O Espírito Santo não tem corpo, mas ele toma ali uma forma de pomba, desce sobre Jesus, para que todos vissem. E por que Jesus foi batizado? Porque o batismo não era para confissão de pecados e arrependimento? Jesus não precisava disso. Por que ele se batizou? Ele se batizou por identificação. Ele veio se identificar com o pecador. É o máximo que ele podia fazer. Ele não podia se transformar num pecador, porque ele não é pecador. Mas ele podia se batizar, mostrando para o pecador que é isso que eles tinham que fazer. Ele se batizando, ele estava dizendo: João, eu concordo com essa mensagem. É isso mesmo. As pessoas precisam passar por esse batismo. Versículo 11. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Essa voz foi ouvida 3 vezes nos evangelhos. E aqui, quando o Senhor Jesus é batizado, quando ele sai da água, Deus está falando. A voz de Deus fala e todos ouvem. Talvez alguns pensassem que fosse um grande vento, um trovão, mas era Deus falando. E essa voz dizia para todos: Este é o meu filho, que eu amo, quem tenho prazer. Nós temos aqui não 3 deuses, mas nós temos a trindade, a triunidade, ou seja, o Pai falando, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo descendo sobre o Filho. Então essa é a trindade. Versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Então, o Espírito Santo pega Jesus, leva Jesus até o deserto. Não é o deserto de Saara, tá bom? Quando a Bíblia fala deserto aqui, é simplesmente um lugar que tinha pouca gente. Versículo 13. Onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Então, embora Marcos ele não fale tudo que Mateus fala, por exemplo, mas ele fala coisas que Mateus não fala. Por exemplo, essas feras que estavam ali. Uma coisa que você deve saber: Jesus não foi levado para o deserto para ser testado pelo diabo para ver se ele ia pecar. Não, ele foi lá para provar que ele não peca. É diferente. Ele não peca, ele não ia cair nessa tentação, porque ele é Deus, ele é santo, ele não peca. E ele estava ali acompanhado com feras, certamente feras ligadas a Satanás. Significava que Deus permitiu que Satanás deixasse aqueles bichos malucos. Então nós podemos imaginar, não podemos afirmar, mas podemos imaginar que Jesus estava cercado de bichos controlados pelos demônios. Então o ambiente todo foi preparado para ser aterrorizante para o Senhor Jesus. E quem quiser saber com mais detalhes, leiam os outros evangelhos. Mateus, que inclusive é no capítulo 4. Mateus e Lucas, capítulo 4, fala da tentação. Então notem como é muito rápido o evangelho de Marcos. Ele vai passando de um assunto para outro para mostrar o que Jesus fez. E aqui ele nem começou a fazer ainda. E nós vamos encerrar até o versículo 15
lendo 14 e 15, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Note como foi muito rápido, né? Da apresentação de João Batista até a prisão dele, foi muito rápido. E esse Evangelho, por exemplo, de Marcos, ele não fala por que João foi preso. Então ele está dando um resumão. Ele quer mostrar mesmo que as coisas acontecem muito rápido, muito rápidas. E João Batista foi preso e Jesus ele vai para Galileia. Os outros evangelhos mostram Jesus na Judéia, em Jerusalém. Esse evangelho ele nem quer mexer com esse assunto por enquanto. Ele quer mostrar Jesus ao norte do país fazendo grandes sinais, dizendo, Jesus dizendo, né? Onde ele pregava: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus repetiu a mensagem de João Batista. João Batista falou para que eles se arrependessem, e Jesus falou a mesma coisa. E Jesus acrescentou também: o tempo está próximo, e acrescentou: creiam no Evangelho. E essa é a minha palavra para todos. E certamente vocês que têm o Senhor Jesus têm que falar para as outras pessoas também. O tempo está próximo. Creiam em Jesus. Só há salvação em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o Evangelho de Marcos é um Evangelho que mostra com rapidez as coisas que Jesus fez. E seguindo no estudo de Marcos, nós vamos ficar fascinados em ver como Jesus operou aqui nesse mundo, como ele mostrou para não ficar dúvida para ninguém. Quando um ateu quer discutir, ou uma pessoa encrenqueira, alguém que fala: eu não acredito na Bíblia, eu falo: leia os Evangelhos, depois a gente conversa. A gente não deve ficar gastando muito tempo, na minha opinião, a não ser que você tenha um propósito para isso. A gente tem que falar para as pessoas: leia os Evangelhos. Se você está perguntando para mim quem é Jesus, vai lá e veja você mesmo quem é Jesus. Ofereça para essas pessoas qualquer Evangelho. E o Evangelho de Marcos. Veja o que Jesus fez. Veja como ele se comportou. E veja como ele transformou pessoas melhores do que você. Não fala isso não. Veja como Jesus transformou pessoas. E aí, essa pessoa, se ela realmente quiser conhecer quem é Jesus, ela vai ter uma agradável surpresa. Que Deus abençoe a vida de cada um. Não deixem de ler os Evangelhos. Tem aí uma proposta para você de ler o Evangelho de Marcos e ver como as coisas acontecem nas mãos do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus, agradecemos pelo Teu Filho amado Jesus, que se apresentou a esse mundo, operando sinais, maravilhas, mostrando que Ele é Deus, provando que Ele é o Salvador. Nós que já cremos, nós nos alegramos novamente com essas histórias. Para aqueles, ó Pai, que ainda não Te conhecem, nós pedimos que o Senhor alcance essas pessoas através dos atos de Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém.